A figura representa o espectro de emissão do átomo de hidrogênio. Escreva um texto no qual analise o espectro de emissão do átomo de hidrogênio abordando os seguintes tópicos: descrição sucinta do espectro, relação entre o aparecimento de uma qualquer risca do espectro e o fenómeno ocorrido no átomo de hidrogênio, razão pela qual esse espectro é descontínuo. Nós temos aqui o espectro de emissão do átomo de hidrogênio. Se este espectro é de emissão, isso significa que houve luz que impressionou uma película fotográfica, por exemplo, e deixou a sua marca. Temos aqui várias riscas, são provenientes de desexcitações eletrónicas numa amostra de átomos de hidrogênio. Verificamos que o espectro está por ordem decrescente, aliás, por ordem crescente de energia, porque temos aqui o visível, e como sabemos, o visível tem na sua vizinhança o infravermelho e o ultravioleta, e todos sabemos que o ultravioleta corresponde a uma radiação mais energética do que o visível, e o visível mais energética do que o infravermelho. Porquê? Porque os fotões da zona ultravioleta são fotões com uma frequência mais elevada, portanto com um comprimento de onda menor do que os do visível e estes do que o infravermelho. Se alguma vez tiver dúvidas em saber quem é mais energético, se é o ultravioleta, se é o infravermelho, lembre-se que nos dias de verão, quando as pessoas vão à praia, têm que pôr uma camada protetora para evitar que a radiação ultravioleta lhes provoque danos na pele. Enquanto que, por exemplo, em relação ao infravermelho, ele não é prejudicial para a pele, porque toda a gente no inverno se aquece à lareira, sem contudo ser necessário proteger a pele com qualquer protetor de radiação, e nomeadamente a visível também. Portanto, estávamos a dizer que está disposto por ordem crescente de energia. É interessante verificar ou tentar explicar porque é que se dá um adensamento numa região de riscas, porque é que aqui as riscas são mais densas e menos densas do outro lado. Ora, isso entende-se se nós percebermos porque é que aparecem aqui riscas. As riscas, vamos aqui debruçar-nos sobre o ultravioleta, porque a outra explicação para estas, para o visível e para o infravermelho, são exatamente a mesma. Das riscas aqui, que constam aqui, a mais energética é que se encontra mais à direita. Isso significa que é uma risca que correspondeu, se lembrar das transições eletrónicas no átomo de hidrogênio, esta risca mais energética corresponde a um salto quântico do eletrão do nível muito mais externo para o nível n igual a 1. Como sabemos, para n igual a 1 temos riscas da zona do ultravioleta. Então, e esta risca aqui? Esta risca pode muito bem simbolizar uma transição eletrónica entre o nível n igual a 2 e o nível n igual a 1. Mas se esta representar uma transição eletrónica entre n igual a 2 e n igual a 1, esta já não pode representar a mesma transição eletrónica. Porquê? Porque está, em termos energéticos, tem energia superior, ou seja, pode representar, por exemplo, uma transição eletrónica entre o nível n igual a 3 e o nível n igual a 1. E esta, por exemplo, entre n igual a 4 e n igual a 1, ou entre n igual a 5 e n igual a 1, ou seja, todas elas todas se referem a transições eletrónicas para n igual a 1. Mas as mais energéticas são aquelas que envolvem transições de números quânticos mais altos, ou seja, de níveis de energia mais elevados para o nível n igual a 1. Como sabemos, é um nível de energia que corresponde menos energia para o átomo de hidrogênio. De maneira que um átomo de hidrogênio que esteja excitado, ou seja, o átomo de hidrogênio está excitado porque o seu eletrão não está no estado fundamental, quando o eletrão volta ao estado fundamental, emite um fotão. Esse fotão terá tanto mais energia quanto maior for a diferença de níveis entre que o eletrão transitou. Portanto, aqui o mesmo, resta dizer é que estas transições eletrónicas aqui correspondem a proveniência de átomos que estão num estado excitado
e que quando ele desexcita, o eletrão de cada átomo transita para o nível n igual a 2, emitindo o fotão na região de visível. E aqui a mesma coisa, há átomos que estão excitados, portanto absorveram energia por qualquer processo, ou porque absorveram luz, ou porque foi provocada uma descarga elétrica, e ao absorverem essa energia, eles depois voltam ao estado fundamental, fazendo o quê? Fundamental, neste caso, não, voltam ao nível, transitam para n igual a 3. Para n igual a 3, porque esta é a zona correspondente às riscas que resultam de emissão de fotões quando eles transitam de níveis mais externos, ao nível 3, para o nível 3. Porque é que estas riscas aparecem e não aparece um contínuo? Se nos lembrarmos das transições eletrónicas no átomo de hidrogênio, nós sabemos que as energias têm valor definido e estão relacionadas com o número quântico principal. E, portanto, há determinados valores que o átomo de hidrogênio não tem, há determinados valores de energia que o átomo de hidrogênio não pode ter. Porque, como se trata de um sistema quântico, a energia está quantizada, ou seja, somente são permitidos alguns estados de energia. E por isso é que no seu processo de desexcitação temos aqui falta, portanto temos aqui falta de riscas para que isto fosse um contínuo, e porque não aparecem cá, nós concluímos então que os eletrões, quando fazem parte de um átomo de hidrogênio no estado excitado, não têm qualquer energia, têm energias muito bem definidas. Portanto, o texto pedia a descrição sucinta do espectro, está feita. Relação entre o aparecimento de uma qualquer risca do espectro e o fenómeno ocorrido no átomo de hidrogênio, portanto, basicamente refere-se a transições eletrónicas entre níveis mais elevados para níveis menos elevados, já que temos um espectro de emissão. Repare que se fosse um espectro de absorção, para já o fundo devia ser branco, e aqui onde temos riscas brancas teríamos riscas negras, porque num espectro de emissão aparece sempre na zona do visível, por exemplo, aparece a cor relacionada com o vermelho, com o azul escuro, etc. De maneira que, se o espectro é de absorção, nós teremos que ter um fundo branco e as correspondentes riscas negras para dizer que a energia correspondente àquela risca foi absorvida pelo eletrão num átomo de hidrogênio. Quer seja na zona de visível, no infravermelho ou no ultravioleta. Tudo depende do salto quântico que o eletrão der. A razão pela qual esse espectro é descontínuo também já foi dito, é que a energia dos eletrões num átomo de hidrogênio está quantizada, portanto não pode ser uma energia qualquer.